Além de ser um dos produtores de maior sucesso de Hollywood, Mel Gibson é um mega empresário que sabe muito bem como aproveitar a sua enorme fortuna. Mas você já parou para pensar como vive essa celebridade? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Mel Gibson. Carreira. Nascido em 1956 na cidade de Peekskill, no estado americano de Nova York, Mel Cullentil Gerard Gibson, mais conhecido como Mel Gibson, é uma das personalidades mais bem-sucedidas de Hollywood. O início do seu sucesso começou em 1979, quando protagonizou o filme Mad Max, que apesar de ter sido produzido com um baixo orçamento, se tornou nada mais nada menos que um dos filmes mais lucrativos do mundo na época. E não foi à toa que Gibson foi convidado para estrelar mais duas sequências, Mad Max 2, A Caçada Continua, e Mad Max Além da Cúpula do Trovão. A partir daí sua carreira começou a decolar, sendo convidado para estrelar diversos filmes, exemplo de Máquina Mortífera, outra produção de sucesso que rendeu outras partes como Máquina Mortífera 2, Máquina Mortífera 3 e Máquina Mortífera 4. Ao longo de sua carreira, Gibson atuou em mais de 60 filmes, alguns que inclusive performaram muito bem nas bilheterias, como O Patriota, Gasparzinho, O Fantasminha Camarada, O Preço de um Resgate, Do que as Mulheres Gostam, Sinais, entre outros. Outra área que ele se destaca muito é como diretor, tendo diversos filmes de sucesso em seu currículo, como Até o Último Homem, Apocalipto, Coração Valente e A Paixão de Cristo. E é claro que todo esse sucesso lhe rendeu muito prestígio, tendo recebido diversos prêmios como um Globo de Ouro e 2 Oscars de melhor diretor. E é por tudo isso que atualmente Mel Gibson já ganhou dinheiro mais que suficiente para comprar tudo aquilo que ele quiser, podendo viver uma vida super confortável e repleta de luxo. Imóveis na Califórnia. Na hora de investir em bons lugares para morar, Mel Gibson não economiza, sendo inclusive dono de várias propriedades na Califórnia. Ele teve, por exemplo, uma residência de 1.010 metros quadrados em Los Angeles, localizada em um terreno de 3,3 hectares. Que, segundo algumas fontes, o astro comprou em 2004 por 9,1 milhões de reais. Outra propriedade que Mel Gibson possuiu na Califórnia foi uma mansão em Sherman Oaks. A propriedade, construída em 2006, tem 1.044 metros quadrados de área. Nela há uma sala de estar com lareira, cozinha com estruturas de madeira, 4 suítes espaçosas e 4 banheiros regados de luxo. De acordo com a mídia, ele vendeu a mansão por 11 milhões de reais em 2016, embora a tenha comprado em 2009 por 12,5 milhões de reais. O ator também já possuiu uma fazenda em Serra Retreat, conhecida como Lavender Hill Farm. A casa principal possui 1.646 metros quadrados, enquanto o ambiente exterior conta com um jardim paisagístico de 10.000 metros quadrados, que inclui pátios para descanso, salas de jantar ao ar livre, piscina para os dias de lazer e até um tabuleiro de xadrez gigante. E de acordo com fontes, ele vendeu o imóvel por 47,1 milhões de reais em 2012. Subindo mais o preço, outra propriedade impressionante que Mel Gibson teve em Malibu foi uma mansão em Carbono Mesa Road. Construída nos anos 90, a residência de 2 andares tem 2.000 metros quadrados, possuindo detalhes arquitetônicos de época e um design rústico na composição dos espaços. Entre os principais ambientes estão a sala de estar com vista para as montanhas, cozinha de estilo francês com ilha de chefe, uma biblioteca com lareira no centro e uma sala de jantar bastante elegante. Há também outros ambientes familiares, um escritório formal e 4 dormitórios acolhedores, sendo que cada um possui seu próprio banheiro de luxo e a suíte principal ainda tem uma varanda privativa. Já para o exterior, a mansão está assentada num lote de 22.000 metros quadrados, localizado em um desfiladeiro repleto de paisagismo nativo da região, além de ter vistas encantadoras do mar, que oferecem uma atmosfera de tranquilidade para os moradores. O local ainda inclui 2 piscinas de luxo com formatos diferenciados, uma mesa de jantar ao ar livre, vários pátios para curtir os dias de sol, área para o churrasco e uma casa de ginástica próxima da piscina. Mel Gibson comprou esse imóvel em 2008 pela bagatela de 60,2 milhões de reais, mas ele já tentou vender a mansão em 2017 por 91,7 milhões de reais. E o portfólio imobiliário de Mel Gibson no estado não para por aí. Acredita-se que ele também tenha um imóvel nas montanhas de Santa Mônica, além de ter sido dono de alguns imóveis em Broad Beach Road, sendo que uma das residências ele adquiriu por mais de 115,2 milhões de reais. Carros.
Todo mundo sabe que dinheiro para adquirir bons veículos não é problema para Mel Gibson, mas será que o magnata realmente possui bons carros? Começando pelo mais barato, ele já foi visto em um Smart Fortwo de apenas R$ 79,2 mil. Um pouco mais caro, ele já foi flagrado em um Lexus LS 430 avaliado em R$ 105,7 mil. Subindo o preço, o ator também já foi visto em um Lexus LX 450, um SUV que pode ser encontrado por volta de R$ 184,9 mil. Já durante o período de isolamento social, Mel Gibson foi visto dando voltas com o seu Audi Q7, um SUV versátil de direção esportiva equipado com motor V8 bastante potente. E para se ter uma ideia de preço, um veículo desse modelo 0 km pode chegar a custar cerca de R$ 343,5 mil. Ainda mais caro, ele também já foi visto com o seu Mercedes CLS 500, um sedã luxuoso, capaz de oferecer muito requinte aos seus passageiros. E não é à toa que esse veículo pode ser encontrado custando mais de R$ 422,8 mil. Gibson também já foi visto entrando em um Range Rover Sport, um SUV robusto com um design bem imponente. O interior do veículo oferece bastante espaço e conforto, sendo equipado com um painel moderno e por isso, dependendo do modelo e do ano, pode ultrapassar facilmente R$ 502,1 mil. Já o veículo mais caro que ele foi flagrado foi o Maserati Quattroporte, um super carro esportivo equipado com motor V8, feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia de sua potência, o veículo consegue acelerar de 0 a 99 km por hora em apenas 4,7 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 395 km por hora. E não é à toa que para se ter um veículo desses, pode ser necessário desembolsar cerca de R$ 1 milhão. Outros imóveis. Mel Gibson é um grande investidor imobiliário que adora comprar e vender imóveis de luxo. Ele já teve, por exemplo, uma fazenda agrícola em Kiowa Valley, localizada na Austrália, conhecido como Springbank Salt. A casa de pedras tem um estilo rústico e ao mesmo tempo sofisticado. Há uma sala de estar de design aberto, uma cozinha moderna com piso de madeira, além de áreas de descanso, biblioteca com estantes elegantes e outras comodidades para o dia a dia. Já na parte externa, as varandas oferecem vistas deslumbrantes do terreno paisagístico. Há também uma piscina aquecida que possui um ambiente de spa separado, além de um vasto gramado onde são criados os animais. De acordo com algumas fontes, a propriedade possui 327 hectares de extensão, sendo que o ator se desfez do local em 2004 por 31,7 milhões de reais. Mel Gibson também é dono de uma ilha conhecida como Mago Island, que fica em Fiji, um arquipélago localizado no sudoeste do Oceano Pacífico. A ilha do ator tem 2.185 hectares de extensão e possui apenas algumas residências modestas espalhadas pelo território, já que o astro decidiu preservar o local sem fazer grandes reformas. Segundo noticiado pela mídia, Mel Gibson comprou a ilha pelo valor de 79,3 milhões de reais. Outro imóvel que o ator já teve foi Old My Farm, uma mansão de estilo medieval em Greenwich, no estado de Connecticut. A residência principal tem mais de 4.572 metros quadrados e foi construída em 1926, tendo uma arquitetura antiga e rústica ideal para uma vida tranquila e bastante luxuosa. Há uma espaçosa sala de estar com vigas de madeira alta, além de vitrais deslumbrantes, painéis de madeiras ingleses e uma grande lareira. Outro ambiente que chama atenção é a belíssima biblioteca, que não só é rica em detalhes arquitetônicos, como possui vistas para o jardim. Já a sala de formal tem uma grande mesa para 26 pessoas, decorada com quadros antigos e teto ornado de gesso. O local também possui outra sala de jantar mais casual com grandes murais nas paredes, sem contar nas 8 suítes e na cozinha versátil equipada com eletrodomésticos de alta qualidade para atender às necessidades dos moradores. Na parte exterior, o terreno possui mais de 30 hectares, com amplos gramados onde são cultivados diversas plantas e árvores, além de grandes jardins floridos e ótimas trilhas para caminhar. Há também vários pátios aos arredores para curtir o clima, além de um jogo de xadrez gigante, uma varanda com mesa de jantar e uma área com uma piscina de luxo. Outras comodidades incluem uma quadra de tênis, um labirinto de sebes verdes e um lago encantador que oferece lindas paisagens para relaxar próximo à natureza, sem contar que o local ainda tem uma casa de pedras, estábulo para animais e uma estufa sofisticada. De acordo com algumas fontes, Mel Gibson comprou a mansão em 1994 por 49,1 milhões de reais, até vendê-la em 2010 por 126,9 milhões de reais. Outra propriedade que o astro já teve foi uma grande fazenda
fazenda em Montana, chamada de Beartooth Ranch, que fica a 8 quilômetros de Columbus e a 45 minutos do aeroporto internacional de Billings. O rancho tem cerca de 4.997 hectares, com recursos hídricos abundantes e terras férteis para a criação de gado. O local possui algumas residências aconchegantes, além de celeiros e oficinas operacionais para cuidar do extenso terreno e dos animais. Há uma diversidade de habitats pela fazenda, onde várias espécies de animais vivem, sendo este um refúgio ideal para quem busca viver em contato com a natureza. O terreno ainda possui várias trilhas e atividades de pesca, graças às águas de um rio que passam pela propriedade. E de acordo com algumas fontes, Mel Gibson vendeu o imóvel em 2007 para vizinhos, mas o local foi listado nos últimos anos por 158,6 milhões de reais. Outra propriedade impressionante que o ator já teve foi um rancho de 161 hectares à beira-mar, que fica na península de Nicoya, na Costa Rica. O local está situado em uma selva remota, possuindo 3 vilas que, com a predominância de elementos regionais, e tornam os ambientes únicos e ainda mais aconchegantes. A residência principal, conhecida como Casa Guanacaste, tem uma grande sala de estar com janelas de vidro, além de uma área de jantar aberta e 7 quartos aconchegantes. Há também belos jardins próximos ao pátio de descanso, terraços encantadores e uma área de piscina com espaço para banho de sol. Já as outras 2 casas adicionais possuem 2 quartos e são igualmente acolhedoras, como a residência principal, sem contar que cada uma tem sua própria piscina de luxo. Além de todas as comodidades, há uma área exclusiva para pouso de helicóptero e uma porção isolada da praia que fica a poucos instantes das residências. Segundo a mídia, Mel Gibson adquiriu o local em 2007 por 137,6 milhões de reais, até que resolveu colocá-la à venda pelo preço de 185,2 milhões de reais. E todos esses imóveis são apenas uma parte do portfólio de Mel Gibson, já que estima-se que ele tenha centenas de milhares de reais investidos em diversas propriedades espalhadas pelo mundo. Gastos exagerados. Um homem tão rico como Mel Gibson possui dinheiro suficiente para desfrutar de muito luxo. Na hora de cuidar da sua aparência, por exemplo, ele não economiza nem um pouco. Prova disso é que ele já foi visto com relógios caríssimos em seu punho, como o Yellow Gold Rolex Submarine de 264,3 mil reais e Pepsi Rolex GMT Master de 317,1 mil reais. Já na hora de se locomover para os diferentes lugares do mundo, o ator já foi visto saindo de um Hawker 400 XP, uma aeronave bimotor executiva de médio porte, ideal para viagens interestaduais e internacionais. O interior do jatinho possui capacidade para transportar até 8 passageiros com muito conforto e requinte. E apesar de não haver certeza se ele é realmente dono dessa aeronave, estima-se que o preço de um jatinho desse modelo custe em torno de 13,2 milhões de reais. Mas além de gastar seu dinheiro com luxos, Mel Gibson é um homem que gosta de ajudar as pessoas mais necessitadas, já tendo doado milhões de reais para diversas instituições de caridade. Uma de suas doações mais conhecidas foi para o tratamento médico de crianças carentes em todo o mundo, em que, segundo algumas fontes, ele chegou a doar cerca de 52,8 milhões de reais. Fortuna. Sendo considerado uma das celebridades mais bem-sucedidas de Hollywood, é fato que Mel Gibson já acumulou uma enorme fortuna ao longo de sua carreira. Mas as coisas nem sempre foram fáceis para ele. Em seu primeiro filme de sucesso, Mad Max, por exemplo, estima-se que ele recebeu apenas 79,2 mil reais, já que seu nome não era conhecido ainda na indústria cinematográfica. A partir daí, seu salário foi crescendo exponencialmente até chegar a cifras milionárias. Segundo algumas fontes, estima-se que ele recebeu cerca de 2,6 milhões de reais por O Rio do Desespero, 6,3 milhões de reais por Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, 7,9 milhões de reais por A Fuga das Galinhas, 52,8 milhões de reais por Máquina Mortífera 3, 79,2 milhões de reais por Maverick, 105,7 milhões de reais por O Preço de um Resgate, 132,1 milhões de reais por Sinais. Mas nada se compara à quantidade de dinheiro que ele recebeu em A Paixão de Cristo. Isso porque, através de sua produtora, Icon Productions, ele decidiu investir 237,8 milhões de reais do seu próprio bolso para produzir o filme, já que não estava conseguindo financiamento suficiente para o seu projeto. Isso fez com que ele tivesse uma grande porcentagem dos lucros do filme, que acabou sendo um verdadeiro sucesso de bilheterias, que só a sua porcentagem lhe rendeu mais de 2,1
bilhões de reais. E para se ter uma ideia do quão poderoso e rico é Mel Gibson, em 2011 foi divulgado que seu patrimônio era de aproximadamente 4,4 bilhões de reais, mas que ele acabou perdendo a metade desse valor no acordo de divórcio com a sua ex-esposa Robin Denise Moore, que na época foi considerado o maior acordo de divórcio de celebridades da história. Atualmente, apesar de ninguém saber exatamente qual é a fortuna do ator, podemos estimar que depois de uma década, Mel Gibson deve possuir um patrimônio líquido de pelo menos 2,6 bilhões de reais, o que poderia ser muito maior se ainda estivesse casado. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.